Oi, pessoal, chegando aqui com mais um episódio do nosso Estúdio T-Talks. Este é o episódio 005. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, ao meu lado é minha sócia Priscila Zamberan. Juntas somos as hosts deste programa e sócias da Estúdio T Consultoria e Arquitetura, que é uma empresa aí voltada para toda a parte de arquitetura legal, desburocratização e legislação. O nosso tema de hoje é DHP, que é a demanda habitacional prioritária, e nosso convidado especial é o arquiteto e urbanista Antônio Carlos Zago. Ele que é arquiteto e urbanista, formado pela Unicinos em 1986, é diretor fundador da Arquitetura Zago Limitada, tendo sob sua autoria mais de 600 mil metros quadrados de área construída em estudos e projetos arquitetônicos. Foi membro da Comissão Consultiva do Código de Edificações, a CCCE da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e do Conselho Consultivo do DEMAI. Atualmente, ele é membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre, o CMDUA, consultor e palestrante em planejamento urbano e plano diretor, atuando em diversas empresas e entidades como o Sinduscom RS, além de ter participação ativa nos grupos técnicos e discussões do plano diretor desde 1999. Muito bem-vindo, Zago. Muito bem, eu agradeço o convite. Nós nos conhecemos longos anos e de diversas etapas também da carreira de vocês. Então, eu posso dizer que de alguma forma tenho acompanhado e vibrado com todo esse dinamismo de vocês. Vocês trouxeram algo novo para o nosso processo aqui de arquitetura, o processo de aprovação de projetos. Eu quero fazer uma correção. Eu sou um pouquinho mais velho. Eu me formei em 82. Ai, desculpa, né? então, a gente bem. errou na tua bio. Eu vou puxar esses 4 anos para minha idade. Assim fica melhor, né? Então, fica melhor. Se tu diminuires junto com a idade, tá tudo certo. Tudo tá, certo, então ficou combinado assim. Tá bom, legal. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. A gente agradece muito a tua participação. Esse é um projeto muito querido nosso, é um projeto que a gente conseguiu finalmente tirar aí do papel, né, Pri? Uhum. E a gente tá muito bem pensada, assim, as pessoas que a gente convida para vir aqui, que são pessoas que a gente confia muito no trabalho, que a gente sabe que tem muito a acrescentar nesse programa, porque é o que a gente quer. É o que a gente quer, poder trazer isso. Espero retribuir. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. É poder trazer para o pessoal aí que está nos assistindo informação de qualidade, de consistência e discussões boas aqui. Então, me conta um pouquinho, assim, da tua história de vida, né? Como é que tu começou, como é que tu chegou neste mundo aí da arquitetura legal? Mas antes, eu quero também cumprimentar vocês por mais esta iniciativa. Eu acho bacana ter um espaço para arquitetos, conversar com arquitetos e passar numa linguagem informal, conhecimento para outras pessoas, especialmente para outros arquitetos, nossos colegas que estão recém-chegando. É importante que a gente tenha esses meios de comunicação para incentivo de outros, a nossa profissão, que eu acho assim, que ela não é valorizada conforme deveria ser. Mas, enfim, eu sempre tive o desejo de brincar com essas coisas de arquitetura, né? De me divertir com isso aí. Desde criança eu gostava de mudar os móveis, não sei o quê. Os meus legos não eram legos. No meu tempo era aqueles tijolinhos de madeirinha, né? Eu brincava com aquilo, sim, claro, brincava. Mas, e até assim, meu irmão, ele já é um pouco mais velho, eu estava se encaminhando para engenharia, então quando eu dizia que ia fazer arquitetura, meus pais diziam assim, mas por que não faz engenharia? Tipo, quase que condenando. O que é isso, arquitetura? O que tu vai fazer? Né? Vai fazer desenho, não sei o quê, bababá. Só pode projetar até 2 pavimentos. Mas coisa assim, né? Tem disputa entre engenharia e arquitetura. Eu acho que disputa tem mais desenvolvimento do que disputa, enfim. Mas eu fui insistindo, fiz então o vestibular para arquitetura, passei e acho que assim, o grande lance que para mim, que eu acho assim, que eu entrei no vestibular, não estava nem começando o primeiro semestre, e lá na Unicinos tinha o básico, que não falava nada, não falavam nada de arquitetura, mas eu comecei a trabalhar. Ai, que legal. Na área de arquitetura, na Arquisul. Então, o arquiteto Piccoli era o meu... Eu trabalhava na Arquisul como estagiário de obra e logo em seguida comecei a fazer desenhos para o Piccoli. Então, assim, eu entrei assim com os 2 pés, as 2 mãos, corpo inteiro. Já super ativo, adoro. Super ativo, muito ativo, super ativo mesmo. Olha, foi assim...
De cabeça, como a gente diz, aí eu fiz uma opção de demorar mais tempo na graduação, mas trabalhar o tempo todo. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer dentro da arquitetura era a questão de urbanismo. Tá, tu sempre desde o início gostou Desde de urbanismo? Desde o início eu sempre gostei muito. Porque geralmente é o contrário, né? A gente se sente mais arquiteto de edificação na graduação, o que geralmente acontece, o urbanismo acaba ficando ali, assim. Mas não, eu sempre dei uma importância muito grande para o urbanismo. Tanto é que eu tenho a impressão que foi no 4º ano, na quarta cadeira de urbanismo, nós fizemos o Plano Cura para Sapucaia do Sul, e nós fomos premiados dentro da Unicinos, depois premiados no estado, no Rio Grande do Sul, e ganhamos um prêmio nacional do então BNH. Não acredito! O melhor trabalho de urbanismo naquele ano. Nós fomos convidados para participar de uma mostra internacional. Então, assim, eu sempre gostei muito disso aí. Nunca me dediquei mais profundamente nisso aí, porque a questão de urbanismo está muito ligado a entes públicos, né? Ou tu tem um super nome, ou tu tá ligado a um ente público. E eu queria sempre pensei estar na iniciativa privada. Então eu continuo isso né, como algo que eu gosto muito, estudo há muitos anos desde então, né? E sempre procurei me meter nisso aí. Eu fui sócio durante muito tempo da empresa DHZ, fui 18 anos diretor técnico da DHZ. Eu trabalhei, então, muito nas questões de incorporação imobiliária e também de construção, e fazia os nossos projetos. Então, eu atuava nesses 3 pontos: arquitetura, que eu gostava, incorporação e construção. Depois, eu já uns 30 anos atrás, mais ou menos, a gente começa a se perder no tempo. Assim. Mas, enfim, eu fui convidado para fazer parte do grupo de assessoria do Sinduscom, e ali sim, eu peguei exatamente nesse ponto da questão de urbanismo. E desde então, eu tenho interagido com secretários, com prefeitos, com vários técnicos que passaram por lá, né? Com outros escritórios de arquitetura também. Alguns escritórios de arquitetura que tu também trabalhaste, nós tínhamos reuniões semanais. Sim, lá no escritório. Durante muitos anos, reuniões semanais do grupo de arquitetos e empresários e tal, exatamente para discutir a questão da legislação, de todo o arcabouço do que diz respeito a urbanismo, e também algumas coisas do ponto de vista administrativos da prefeitura. Alguns dos projetos que a gente está vendo hoje passou por aquelas reuniões que a gente fazia lá, algumas sugestões de desburocratização, análise simplificada dos processos. E uma coisa que ainda eu acredito que está sendo devido para todos nós é a questão da simplificação da legislação. Hoje nós tivemos uma simplificação muito grande do ponto de vista de análise e documentação, porém, eu acho um perigo enorme o que está acontecendo, porque simplesmente os técnicos da prefeitura deixaram de examinar algumas questões, né, mas que elas continuam existindo. Nós temos um pouco mais de conhecimento, ok, mesmo assim com muitos cuidados, né? Mas tem uma turma nova aí que talvez não consiga absorver todas as questões que envolvem a legislação. E acrescentado ainda a isso a questão da norma de desempenho e tantas outras coisas, acessibilidade, que dificultaram bastante a nossa profissão. Que legal. Sabe, Zago, que é engraçado, porque a gente aqui no escritório, a gente fala que a gente, como arquiteta, a gente é excelente advogada, né? É verdade. E que nós somos muito mais urbanistas, assim, porque bem ou mal a gente recebe lá no escritório processos e projetos de todas as esferas, desde o pequenininho até o muito grande, né? É o quanto que a gente tem que analisar a legislação em determinados pontos, né? E o quanto outros pontos a gente tem que, enfim, não se ater tanto. Meu foco principal é o relacionamento da prefeitura. A legislação é uma questão secundária. A consultoria ou assessoria com relação à legislação, ela pode vir junto, né? Então isso diferencia um pouquinho nossas maneiras de atuar. Já fiz consultoria direto na questão, envolvendo a questão de legislação, ok, e óbvio que continuo fazendo se for o caso. Mas a questão de a relação
ente público e ente privado, independentemente de ser alguma entidade ou um ente privado mesmo, uma empresa, né? Mas na discussão da questão da legislação com o ente público, é o foco principal. Que é ali que tu pode, de fato, fazer isso. Levar a experiência do outro lado do balcão para dentro da prefeitura, para dentro da prefeitura, e mostrar de que forma a aplicação da legislação, o resultado que está tendo na cidade, o resultado que está tendo na economia, o resultado que está tendo nas empresas, na geração de emprego, em todo essa como visão, se fosse um elo, né, de ligação. Essa visão é o meu principal foco. Né? Então, por isso eu estou muito assim, ligado assim, dos SCOM aqui de Porto Alegre, de outras cidades também, a gente já agiu, interagiu. Sim. Existem alguns projetos que vêm com um diferencial que precisam ser interpretados de maneira diferenciada, especialmente, às vezes, em função de que não, a legislação não contempla aquilo que está querendo sendo proposto, né? Exatamente. Sim. Trabalhar analisando as legislações propostas, as regulamentações, de que forma isso impacta de fato na vida das pessoas que constroem, que projetam, né? a cidade que vive na cidade. Esse é o principal foco. E eu gosto muito disso aí. Então, assim, mas mais objetivamente, respondendo a tua pergunta, eu vejo uma boa vontade muito grande nas últimas administrações, e especialmente nessa última que se encerrou do prefeito Melo, que está começando agora, está reeditando, né? Eu vi assim uma vontade muito grande de superar a desburocratização, mas também desburocratizar foi simplificar processos administrativos que estão trazendo essa carga de responsabilidade muito grande para o arquiteto. Então, assim, é bom e não é bom. Mas entender de que forma essa legislação precisa agir, interagir, eu vejo assim que eles têm uma boa vontade muito grande, uma determinação nesse sentido, e eu percebo que vem lá de cima. Né? Claro. Eu acho que isso aí é excelente. Eu estou achando assim, nesses últimos anos, olha, faz muitos anos, muitos prefeitos, muitos secretários, a gente já interagiu. Sempre teve esse tabu, né? Eu acho assim que o Melo, desde a aprovação desse plano diretor, em 99, na verdade, desde a revisão do atual plano diretor, que aconteceu em 99, ele era o presidente da Câmara. Eu me lembro assim, ele foi um cara assim que ele questionou muito todos os lados, tanto prefeitura, quanto sociedade, quanto entidades, a respeito da questão da legislação. E o interessante é que ele entendeu que não é só o plano diretor, em primeiro lugar, a importância do plano diretor, mas de que forma as outras legislações correlatas precisam se identificar, se interligar com o plano diretor, né? Porque é todo um universo. Todo, né? É muito maior do que pegar uma coisinha, coisa daqui. Não, é muito maior essa. E ele, quando teve a oportunidade, ele como prefeito, como vice, ele não conseguiu agir tanto nesse sentido. Algumas coisas se conseguiu fazer. Sim. Mas ele, como prefeito, ele entrou com essa determinação e cumpriu. Eu acredito que esteja levando a risco. Que legal. Até entrando um pouquinho mais no nosso tema de hoje, né? A gente teve a oportunidade justamente, e eu não posso deixar de falar, mais uma vez, né? A enchente foi muito marcante para a gente aqui, significou assim, uma virada de chave total na sociedade. E em decorrência disso, a gente viu uma movimentação muito grande na prefeitura, inclusive conosco, né, sabe? Participamos da construção de uma lei muito importante. 1022, exatamente, muito importante, justamente para a DHP, que é efetivamente o que a gente quer tratar aqui hoje. DHP, para quem está chegando agora, é demanda habitacional prioritária. Tá? E a gente queria um pouquinho que tu falasse um pouquinho sobre isso, esse conceito todo, né, Zago? Mas então, para quem não sabe, DHP, demanda habitacional prioritária, nada mais é do que Minha Casa Minha Vida. Produção de moradias, terrenos, etc., para essa faixa de renda. Bom, primeiro, assim, eu vejo que é uma iniciativa bastante interessante, de certa forma revive os anos dourados, ou tenta rever os anos dourados do BNH, né? E às vezes ele
trouxe algumas virtudes e alguns defeitos do BNH. Que a gente vê, por exemplo, bairros inteiros, como Restinga, foram criados com esse conceito de criar um local para colocar esse tipo de habitação. Mas veja onde foi colocado, lá no extremo da cidade, né? Gerando problemas enormes, imensos para as pessoas que estão lá. Eles queriam resolver uma situação de habitação e criaram problemas muito grandes para as cidades. Para falar disso aí, é importante que a gente lance um olhar sobre toda a cidade para enxergar de que forma isso está acontecendo. E ver de que forma isso tem influenciado na qualidade de vida da cidade. A demanda habitacional prioritária tem, ao longo da história da sua história, né, sendo colocada aonde é possível, onde o custo da terra é baixo. Eles colocam, eles deixam de lado, é deixado de lado, parece que estou acusando alguém, não, é deixado de lado, o sistema deixa de lado outras referências muito importantes que deveriam ser levadas em consideração, né, outras questões, e procuram o preço mais barato da terra para lançar por lá. E isso é justificável em função de que tem que caber no bolso de quem vai comprar. Né? E então, de quem vai construir, né? Na verdade, tu parte do bolso de quem vai comprar. Aí o cara tem que construir para aquele bolso. E assim começa. Então ele lança o olhar sobre toda a cidade, é lá. Esse lá é longe daqui. É periferia. Eu estou falando habitar, trabalhar. Né? Então aí tu começa a ver, nessa visão geral da cidade, vários problemas. O cara está morando a 2, 3 horas da onde ele trabalha. Né? Então, na questão da pessoa em si, ele está se deslocando 2, 3, 4 horas por dia, que poderia ser aproveitado para o convívio familiar, para lazer, para descanso, para se refazer, enfim, né, para a vida dele, né? para estudar, enfim, para a vida dele, né? Para somar. Né? Então, do ponto de vista do indivíduo, né? Do ponto de vista da localização desta habitação, em termos da cidade, o custo que isso gera para o município é um absurdo. Tu tens que levar a infraestrutura até lá. Exatamente. E tu tem que manter com subsídio, manter passagens, manter uma série de outras coisas. Essa pessoa tem um grau de satisfação muito menor, ele rende menos no trabalho. Tu vê, ele gera 500 coisas, muitas coisas. Né? Tu resolve pontualmente algo, porque então tu dá um teto para dormir no que, entre aspas, é seu. Exatamente. Não foi financiado. Mas a habitação não é para dormir, é para viver. Pra viver. É muito mais amplo o conceito. Né? Então, desse ponto de vista, bom, mas já foi feito assim. O que faz? Zero e começa de novo? Não. Eu acho que, como cidade, nós precisamos enxergar essas questões e tentar ao máximo, na medida possível, o máximo possível, levar o seu trabalho para perto onde existe. Restinga, etc. A RS 118. Não sei qual. Está chegando pelo extremo sul. Eu sou péssima nessas coisas de estradas. Se eu errei o número, espero que tu não saibas também o número, daí a gente fica aqui, tá? Mas é uma rodovia estadual que está chegando pelo extremo sul, que vai chegar até a Restinga, e lá poderá começar ali ser gerados empregos através da indústria. Urbanizar, então, né? Eu acho que dá uma conotação mais dentro da economia, mais econômica, tipo assim. Mais de cidade, né? E menos de nada. E essas pessoas vão precisar se deslocar menos, que o emprego vai chegar mais próximo dela. Mas eu acho que deveria ser analisado aonde foram criados esses núcleos e tentar aproximar o emprego dessas pessoas. E de agora em diante, instrumentos como a Lei 10.22, né, que facilitem que essas habitações, esses empreendimentos sejam feitos mais próximos da onde existe o emprego, talvez até no próprio centro. Mas, enfim, como é que se faz isso? Diminuindo o valor da terra. Como é que se diminui o valor da terra? Pedindo para o dono
dar desconto? Não. Não. É criando instrumentos urbanísticos, aí volta para o urbanismo, né? Criando instrumentos urbanísticos que viabilizem isso, que o aproveitamento do solo seja melhor, aí a função da terra, a função social da terra. Obrigada, exatamente o que eu ia falar. A gente consegue efetivamente aplicar o prejuízo do Estatuto da Cidade, né? Que isso é muito importante. Que é a função social da terra, nada mais é que fazer compensações. Exato, é um equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, tu consegue, tem instrumentos, e o nosso plano diretor é precursor nisso no Brasil todo, e que o instrumento do solo criado, que é o outorga onerosa, né? Foi criado aqui em Porto Alegre. Olha, eu não sabia disso. Sim, não sabia. O Estatuto da Cidade copiou. E deu, gente, olha, da cidade não copiou. Sabia disso, hein? Estou assumindo. Estudo de impacto de vizinhança é o EVU que foi criado aqui também. Então, assim, são coisas, nós somos precursores em muitas coisas. Isso é bem importante. Mas, assim, ó, então, através desse instrumento outorga onerosa, solo criado, tu pode privilegiar algumas áreas daqui. Eu costumo dar um exemplo assim. Eu tenho uma linha imaginária na Aritarragô. Nada contra e nada a favor, tá? Não tenho terreno lá, não, enfim. Mas se tu conseguir fazer habitação de interesse social ali na Aritarragô, tu te desloga para qualquer ponto da cidade, meia hora de transporte. É verdade. Dá 1 hora ida e volta. Né? Faz sentido. Isso, gente, a Aritarragô tá ali do lado do Guatemi, né? Tu reduz para no máximo 1/3, exatamente. Já tem um núcleo. Já existe uma vida, já existe uma conformação de cidade, de tudo. Tu começa a ver. A própria Aritarragô, gente, ela despontou nos últimos anos, né? Vamos lá, não vou longe, 8, 10 anos atrás, ela não era terreno. Só terreno, né? Exatamente. Não só nada. Depósitos, né? Meu pai mora ali em frente ao shopping Guatemi e eu lembro de pequena, quando a gente se mudou, a Nilo Peçanha acabava mudar do Beer na época. Era um areião. Não, mas eu sou de antes, acabava no Anchieta. Isso. Né? Depois existia. Então isso não é. Pode me chamar de tio. Não, a gente não tá certo aqui, a gente vai ficar todo mundo reativo. Mas então, assim, nessa linha imaginária, na Aritarragô, tu consegue acomodar esse pessoal ali, eles ficam muito mais próximos do trabalho. Mas ali tu vai concorrer com empreendimentos de classe média, que via de regra tu tem um valor de venda do metro quadrado bem melhor, um custo de construção um pouco maior, todo custo é um pouco maior, mas como é que tu faz para concorrer? Para o pessoal que empreende habitação de interesse social e de classe média, vamos chamar assim, concorrer no mesmo terreno. É tu viabilizando o solo criado, outorga onerosa, sem custo, né? E facilidades na questão de aprovação de projeto, a questão de parcelamento do solo, especialmente a questão do módulo de fracionamento, né? Isentar da necessidade de compra do que passar do módulo de fracionamento. Ou seja, são vários instrumentos que tu pode usar que tu diminui o valor da terra. Indiretamente, tu diminui o valor da terra. E tu consegue trazer mais próximo essa população. Então, são duas questões. Uma, aonde já existe, está distante, vamos tentar aproximar o emprego. E as novas produções, tentar, com esse regramento, trazer mais para próxima, onde tem a cidade formal já existindo. Então, assim, são questões que o urbanista pode tratar, e eu acredito que está sendo levado em consideração nas discussões que a gente tem tido com a prefeitura, a gente tem notado essa preocupação. Tanto é que a Lei 10.022 ela foi muito bem recebida pelo mercado também. Não sei se tu te lembra, nós fizemos, a enchente se deu maio, 3 de maio, no final de maio nós já estávamos com um grupo todo montado, formado, né? Com várias empresas, com vários arquitetos, nós já começando a formatar. Interessante que o quanto foi importante essa lei, né? Porque a gente levou ela, quando ela foi à Câmara, ela era para viabilizar só até dezembro do ano passado. E o pessoal lá entendeu a importância disso e acabou estendendo para mais esse ano, porque para reestruturar a nossa cidade do jeito que foi atingida, não é assim de um dia para o outro, né? Existia uma questão ali na prefeitura, que o Poder Executivo ele sabia que precisava estender. Lógico. Mas tinha o decreto de, como é que se chama? O emergencial aquele, emergencial, né? Tem calamidade. Isso, calamidade, né? Exatamente. Então eles colocaram tudo dentro desse escopo, e isso terminava em dezembro de 24, né?
mas por uma emenda do vereador Mauro Pinheiro, ele se estendeu então para 25, e eu acredito que vai ser incorporado no plano diretor. Não, isso é bom. Eu acho que a 1022 vai ser incorporada no plano diretor, nos capítulos de demanda habitacional prioritária. Eu acho assim que é bem... Tá pronto um capítulo para isso aí. Não, e até porque a gente sabe que a cada crise, geralmente, o mercado olha para o Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem alguma coisa de crise, a gente olha de novo para Minha Casa Minha Vida. E realmente a lei veio para fazer com que o mercado também começasse a olhar de outra maneira. Mais sensível, né? De fato, estão vendo terrenos que daqui a pouco não estavam parando, né, de pé o negócio, e que começou a se reestudar para Minha Casa Minha Vida. Às vezes não é faixa 2, às vezes vai viabilizar uma faixa 3, né? Mas, de fato, a coisa começou a movimentar depois da lei. Isso é muito bom. E outra coisa, assim, que a gente percebeu, que grandes empresas estão atuando com a nova tecnologia. A questão da verticalização. A questão da verticalização é um fator muito importante que diminui o valor da terra. Exato. Né? Se tu dá ortogoneurose, mas tu não consegue verticalizar, seja por questão de legislação, seja por questões técnicas, fica inócuo. Até porque sempre foi alvenaria estrutural, né? Era Minha Casa Minha Vida tinha que ser até 5 pavimentos, por causa ou não do elevador, podia, que daí impactava na ou não podia ter elevador dependendo da faixa, e aí não tinha como verticalizar, porque também eram áreas mais distantes, como tu estava comentando agora, né, que geralmente são áreas da lei que não se permite ter altura maior, e aí a outorga nunca parou também no negócio, porque o valor do metro quadrado é caro, né? Então, acho que a lei realmente vem para isso. E aí entra a questão da nova metodologia construtiva, de daqui a pouco ser a estrutura moldada em loco, não ser alvenaria estrutural. Não, eu acho que a estrutura convencional ela não vai acontecer. É muito mais caro. É muito mais caro mesmo. Ela vai continuar sendo alvenaria estrutural, mas a tecnologia para alvenaria estrutural tem... A Europa mais antiga foi construída toda com isso aí. Então, já existe tecnologia muito... o custo é que não tinha chegado ali, né? Mas tem várias empresas já aplicando uma tecnologia com baixo custo e estão conseguindo. Quando nós estávamos conversando essa lei, uma das perguntas que a gente fez assim, quem é que tem tecnologia para fazer mais que 15 pavimentos? Algumas empresas, nós estamos, mas não vale a pena aplicar. Ok, mas é isso que a gente quer trazer, né? A possibilidade de aplicar. Sim. Mas nós precisamos saber se tinha ou não. Senão não adiantava nada, né? Não adiantava nada. E eu acho que uma coisa bem importante aí, já falando até numa questão de arquitetura, vamos lá, né? Que é uma arquitetura do projeto em si, ao encontro do que a gente quer ir para nossa cidade no futuro. O que é demanda habitacional prioritária acaba regrando muito a questão do solo, como tu falaste, Zago, porque o estacionamento que tem a previsão não cabe na conta de fazer subsolo, né? Então tu acaba tendo que colocar não cabe, gente. E aí, assim, o que tu vai fazer? Tu vai ter que construir mais torres para colocar todo aquele espaço de vagas lá no chão, porque também tu não tem como fazer prédio garagem, porque daí a gente bate no encontro da questão da permeabilidade, que é o que a gente quer para a cidade, né? Porque fazer aqueles fachadas de prédio garagem não dá. Então, assim, e aí eu acho que isso é uma coisa legal da gente colocar, né? Que existe uma questão de que tu tá trazendo mais para o centro da cidade, possibilitando isso, e aí tu não precisa tanto daquela questão de ter o espaço no solo para vagas, porque a pessoa está mais próxima do trabalho, ela pode pegar uma bicicleta, ela não precisa pegar um carro, ou, né, enfim, então eu acho que essa questão do solo para estacionamento, ela minimiza muito. Sim. Uma coisa assim, tu imagina que para tu produzires um box, uma garagem fechada, coberta, o box em si, 16 metros quadrados, mais ou menos isso aí. Mas, para tu acessar até o box, tu vai computando essa área, ele chega em torno de 18 a 20 metros quadrados. É mais que a metade de um apartamento de 2 dormitórios de demanda habitacional prioritária. 40 metros quadrados, 2 dormitórios. Não fecha a conta. Não tem como fechar a conta. Se tu fizer vaga sobre o solo descoberta, ok, mas quanto é que custa o metro quadrado do terreno para essa produção? Pelo menos vamos botar assim, R$1.000 por metro quadrado.
tu vai ocupar essa mesma metragem quadrada, em torno de 20 metros quadrados, para fazer essa vaga. Já é 20 mil Sim. reais, muito É dinheiro, muita coisa. é muita coisa. Né? Então, essa questão da desobrigação de vaga de estacionamento já é muito bom. E uma coisa, eu vou citar, assim, com uma certa insegurança, porque eu não me lembro exatamente do dado e de quem colocou esse dado, mas cerca de 30% dos apartamentos de demanda habitacional prioritária usam vaga de estacionamento. Sim. E tem uma coisa a considerar, né? Tu pode diminuir muito A quantidade de vagas. E tu já na atual, eles mesmo morando longe, né? Quem dirá perto. Quem dirá perto. Sim, não precisa. Né? Tu tem bicicleta, tu tem patinete elétrico, tu tem ônibus, gente. Não, e a nova Ali geração do lado. não usa. A nova geração, A nova não geração usa. que não usa Não automóvel. Nem quer, né? Nem É quer. uma Eles escolha. não querem, Eu me lembro assim, lá em casa tinha eu, minha esposa e 2 filhas, cada um com um carro. A minha filha mais velha foi para o Rio de Janeiro e ficou o carro dela aqui. Né? E agora ela não quer mais. Não, aí passou, já faz tempo isso, uns 10 anos. Aí passou um tempo, então eu descia sempre para a garagem, olhava, às vezes quando eu saía, né? Aí um dia eu liguei, uns meses assim, 6 meses, sei lá. Minha filha, o teu carro não vai levar para o Rio? Vem cá, tu ainda não vendeu? Não acredito. Tá esperando o quê? Eu não quero, Mas é não sei isso o quê. mesmo. E ela é casada hoje, já, há bastante tempo, e tem recursos, e eles têm um carro. Mas é que não usa. Mas é bem assim. Eles Mas têm, aí, ela e o marido têm um aí carro. vamos puxar um A pouquinho, gente né? é que tem essa A gente tem isso. E o que existe também, Rio de Janeiro, São Paulo, que não tem em Porto Alegre? transporte público. Metrô, Transporte exato. público. Em Então, vários, assim, em vários lugares. a gente sabe que os modais de transporte público não é só o ônibus que a gente vê aqui nessa caixinha engessada, né? E aí eu entro numa outra esfera, né? Que a gente está tentando resolver um problema de demanda habitacional prioritária que teria que ter sido gestado por uma questão de política pública, né? Lá no passado, mas aí a gente não vai entrar nisso. Eu falo muito nisso aqui, sabe, Zago? Quanto que o ente privado resolve o problema do público. Existe uma ligação aí que é mal resolvida, né? De papéis, né? O ente público ele teve muito tempo interferindo na questão privada de maneira errada, né? E super equivocada. E o ente privado então tendo que dar respostas que deveriam ser dadas pelo ente público. Os problemas deles. Então assim essa relação é um pouco tumultuada e eu tenho a percepção que tem uma disposição muito grande de resolver essa questão. Tomara, gente. Eu acho que vamos pensar no metrô, gente, pelo amor de Deus. A questão, sabe, o metrô eu acho mais do que difícil, eu acho impossível para Porto Alegre. Ele é inviável. Toda e qualquer, para existir uma farmácia na esquina, nós temos várias. Sim. Nós não temos mais esquina em Porto Alegre, nós temos farmácias, né? Mas para nós termos uma farmácia na esquina, é preciso ter densidade para isso. Para ter a padaria, a farmácia, precisa de densidade. E cada equipamento, conforme o seu reflexo, né, ele precisa de densidades. Né? Porto Alegre não tem densidade para metrô. Não tem. Tu acha que não tem? Sim, foi feito eu estudo. acho inviável por uma questão de planejamento. Não, é densidade. Tu não tem densidade. Tu não tem densidade. Mas tu acha que é uma questão cultural ou não, tu não tem de gente. População mesmo? Mas aí que eu acho que aí a gente vou botar na mesa aqui, culturalmente. Né? Eu vou botar na mesa aí fazer um papel do advogado-diabo, porque daqui a pouco essas pessoas que hoje estão andando de carro, se tivessem metrô, talvez elas. Eu seria uma delas. Se tivesse algo bom, né? Eu seria uma delas. Mais rápido, né? Bom, uma estação de metrô, ela precisa de um quilômetro, é 500 metros de raio, tá? Então dá 1 quilômetro entre uma e outra, mais ou menos assim por baixo. Não tenho a menor ideia, assim, te confesso. Mais ou menos assim, tá? Então, nesse raio de 500 metros, tu pega o raio seguinte. Sim. Agora eu entendi. Ali tu tens que ter, é mais ou menos, tá? Mas agora eu entendi. Ali tu tens que ter gente suficiente para ter uma certa lotação
número de viagens dia para valer a dar pena. viabilidade. Agora eu entendi. Para dar viabilidade dentro do subsídio das passagens de metrô. Sim, Porque que são todo, Tá. todo o metrô é subsidiado. Tá, e geralmente são passagens mais baixas. Sei lá, o valor Eu não que está sei. cobrado ali, eu não saberia exatamente, mas algo de 60%, 50% do valor do custo, o resto é subsidiado. Entendi. Tá? Então, quanto menos densidade tiver, menos gente trafegando, vamos imaginar que isso aí, em vez de subsidiar 40%, 50%, começa a ir a 70%. Entendi. Inviabiliza. Sim, É um entendi. custo muito grande, né, para manutenção, etc, etc. E nós, em Porto Alegre, são poucas os locais que têm esse tipo de demanda. Se tu pegares a planta de Porto Alegre e colocar a densidade, né, tu vai ver que o centro e Bonfim, que são partes da cidade bastante densificadas, elas ficam muito longe da densidade na sul do Rio. Não, então de... Tá, não, agora eu então entendi nunca. esse raciocínio. Então eu acho que nunca, agora faz nunca. sentido para mim. Então, Nunca. é muito difícil viabilizar, né? A menos que se adotasse uma política de, sei lá, de muitos subsídios. A gente pensa, mas o pessoal da Restinga para vir até Porto Alegre, até Porto Alegre. Ai, que horror, né, gente? Mas é um cacuete, mas você... Tá, ok, teria demanda em determinados horários, mas ele ia ficar muito ocioso. Esses quilômetro em quilômetro, quantos quilômetros ele iria no vagão vão passar sem pegar ninguém? Então, não, eu acho que agora isso fez bastante sentido na minha cabeça. Eu achei que era uma e questão não é de ponto a planejamento ponto, não é ponto a ponto, daqui até 20 quilômetros, não. Ele precisa ser renovada. O número, precisa ter fluxo, né? Então, assim, densidade. Mas, gente, que pena, né? Porque é uma coisa que ajudaria muito na DHP, gente. Até eu queria pegar um gancho da questão de possíveis viabilidades. A gente está sempre falando de empreendimentos novos. Aí, durante também essa questão da enchente, do desenvolvimento da lei, se falou muito em retrofit. Só que a gente fica preso a questões da legislação mesmo, sobre tamanhos mínimos de apartamento, ambientes mínimos, e às vezes a gente tem salas comerciais no centro, que daqui a pouco poderiam virar loft, né, com uma reciclagem de uso, um retrofit de edificações ociosas, não só no centro, mas estou citando o centro. Tu acha que é viável hoje, no mercado, a gente conseguir fazer retrofit para transformar em habitação? Bom, com relação ao mercado, não tem viabilidade. Não tem, né? E não tem a menor chance de viabilidade. Porque, vamos ver assim, e isso é um mal de todas as grandes cidades do Brasil, não é? Não é um privilégio nosso isso aí. A cidade como um todo, ela faz uma peregrinação dentro dela própria, né? Ela acontece num determinado local, um determinado sítio urbano, e com o tempo aquelas estruturas envelhecem, sei lá, elas vão migrando. Uma série de fatores vão migrando, né? Porto Alegre migrou o centro e quarto distrito, vê que eram zonas bastante povoadas. Sim. Elas migraram e foram passando pela cidade. Hoje a gente vê que está acontecendo bastante de Gianópolis em direção à zona leste ali, leste lá, né? Passa da Areia, para aquele lado. Está acontecendo muito por ali, né? E vai indo. O que toca, o que faz rodar a cidade por dentro dela própria? É a infraestrutura. A infraestrutura, não estou falando de ruas não, eu estou falando de implementação, de miscigenação. Né? A cidade, ela vai atrás. Se a gente entender a densidade como potencial de miscigenar, de fazer com que as coisas todas viabilizem, né? Toda a tua vida aconteça num sítio urbano menor, né? Tu pensa em miscigenação. Né? A cidade, ela vai atrás.
Se a gente entender a densidade como potencial de miscigenar, de fazer com que as coisas todas... Viabilizem, né? Toda a tua vida aconteça num sítio urbano menor, né? Tu pensa em miscigenar, fazer a cidade completa, não sei, bairro completo, cidade de 15 não sei o quê, minutos. que é uma utopia, mas ok, tem que ter utopia para chegar numa realidade melhor. Mas então assim, quando não acontece isso aí, ela vai migrando. Né? O centro histórico tinha tudo para continuar desta forma, só que houve um tempo em que os grandes proprietários de imóveis, e eu não estou acusando eles, por favor, longe disso, mas eles viram que tinha muito mais viabilidade fazer suas locações para comércio e serviço do que para residencial. E transformaram, então, os grandes apartamentos em lajes de escritório. Né? Foi. Perfeito. E daquele tempo lá tinha a residência, o comércio, o serviço, tudo acontecendo. Era um bairro miscigenado. Dos bairros de Porto Alegre miscigenados, que permaneceu foi o Bonfim, que para mim é o melhor bairro de Porto Alegre. O único que permaneceu. Funciona muito a pé, né? Funciona super a pé. Né? E o comércio local, as pessoas conhecem o dono do mercado, do cabeleireiro, eles se conhecem. E é quase uma zona sul do Rio. Nossa, o paralelo é perfeito. Em termos de urbanidade, tipo, esse permaneceu. Os outros, ele vai migrando. Né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção para onde está indo a cidade para acontecer esse tipo de coisa. Né? Que haja miscigenação, daí tu barra a cidade. Aí tu faz com que ela estanque naquele lugar. E ela se renove ali mesmo. Tu vê, no Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, lá tem apartamentos caríssimos de prédios muito antigos. Mas tu vai ver, eles foram reformados em apartamentos muito bons. Né? Às vezes a portaria até modesta, né? Mas tu sobe e tem um apartamento muito bacana. Né? Então, assim, essa reciclagem que poderia ter existido não houve por falta, muito por pecado da legislação. Tá? Nós tivemos plano diretor lá no início, 1940 e alguma coisa, 1938, eu anotei aqui. Em 1938 foi feito um esboço de plano diretor, substituiu um de 1914, é o Gladosh, o 38, que ele setorizou a cidade, industrial, comércio, serviço e residencial. Né? Quando tu fez isso, tu cometeu um pecado mortal. Né? Que tu separou, tu fez com que as atividades... Segmentou tudo. Segmentou. Isso aí é muito ruim. E juntar de novo isso aí está sendo uma luta muito grande. Né? Mas aonde a cidade vai acontecer, tem que ter essa visão. Tem que miscigenar. Tem que acontecer. É isso que tu acha que tem que acontecer no próximo plano diretor para isso viabilizar? Vamos agora já falando um pouquinho dessa revisão, porque a gente sabe que o plano diretor está aí, né, o novo, e a gente precisa pensar nisso. É obrigatório isso acontecer. Né? É claro que nós não vamos... Aquele conceito de cidade 15 minutos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem como acontecer dentro de uma cidade que já está construída. Não vai acontecer. Mas chegar o mais precisa... O plano diretor está aí, né, o novo, e a gente precisa pensar nisso. É obrigatório isso acontecer. Né? É claro que nós não vamos... Aquele conceito de cidade 15 minutos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem como acontecer dentro de uma cidade que já está construída. Não vai acontecer. Mas chegar o mais próximo possível disso é importante. Né? Viabilizar que essas densidades, agora vamos de novo para a densidade, elas sejam supridas nas suas necessidades o mais próximo possível para ver menor deslocamento. Se torna uma cidade mais barata, do ponto de vista do poder público, os impostos são menores. O solo é mais barato. O solo se torna mais barato porque é melhor explorado. Exato. Tu veja assim, eu considero dos maiores vazios urbanos de Porto Alegre os afastamentos laterais. Sim. Por conta da volumetria. Olha o vazio urbano que tem. Soma isso aí para tu ver uma coisa. Mas eu acho que é porque a lei também é pensada só no lote. Ela não é pensada hoje, não é estruturada como envelope. A legislação ela visa o lote. O lote. Né? Por isso eu estava falando antes.
a interferência do público no privado é muito grande e geram distorções absurdas, né? Essa é uma delas. Gente, não vamos longe, né? Paris, Nova York estão aí, tudo Não, coladinho, gente, tem prédios de 8 andares, super densificados, e funciona muito bem. Não, e a lei Barcelona- foge do que a gente estudou para fazer, né? Porque a gente nunca fez na graduação um projeto sem pensar no lindeiro. A gente sempre pensou no verdade. todo. Daí entra o urbanismo dentro de uma edificação, né? Da questão O do. arquiteto não pode deixar Exatamente. de ser urbanista, né? E aí hoje a gente tem uma Não, lei tem que ter, que aplica assim, aí tu tem 13 metros de afastamento de um lado, 13 do outro já são os 26, que é o que tu tá chamando de vazio urbano. Qual é o que tu espera dessa próxima revisão, assim, para melhorar nesse aspecto, assim? Vamos lá. Bom, Não quero ser tão enfática. Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, ela precisa ser muito inteligente e entender que por mais detalhada que possa ser a lei, ela vai ser falha. Então, ela precisa, em primeiro lugar, ter essa noção. E ela precisa ser retroalimentada, ou seja, monitoramento. Né? Sim. Nós não podemos incorrer no erro de pensar que daqui 10 anos nós vamos ver como é que vai ficar. Não. 10 anos tem muita cidade feita, né? E que tu não vai poder voltar atrás. Né? Então, tu precisa ter monitoramento e precisa ter flexibilizações na lei. Eu não estou falando da lei, porque hoje nós temos flexibilizações da lei, mas na lei. Né? Para ir ajustando conforme a necessidade gerada da própria população, da própria cidade. A cidade tem suas exigências e elas mudam de tempo em tempo conforme várias coisas. Tu vê que tu estava citando antes a dinâmica dos processos administrativos em função das cheias aqui, mas tem um mais significativo que foi a pandemia. Sim. A pandemia, ela determinou que os processos administrativos públicos sofressem uma alteração tremenda. Né? Senão não ia acontecer mais nada. Antecipou, olha, pelo menos na minha visão, umas 2 décadas. Né? Concordo plenamente. Lá na pandemia. Né? Quando se pegou a cheia, Porto Alegre já estava... Gente, foi criado instrumentos em dias. Isso a lei esta, ela foi criada em dias. Impressionante. É verdade. Né? Só na pressão. Então, apressou esse processo. Então, a primeira coisa, assim, ela tem que ter essa autorreflexão, a lei. E outra coisa, assim, ela precisa... eu não acho que deva mudar índices. Eu acho que os índices propostos estão ok, eu deixaria por aí. Mas eu permitiria que os índices propostos, índices máximos propostos, não o índice original do terreno, o índice máximo, não o básico, mas o índice máximo dos terrenos, eles pudessem ser atingidos com maior facilidade. A última coisa que nos pega, né? É difícil a gente chegar no IA3. É difícil. Muito difícil. Tem que ser grande. Olha, o terreno médio não consegue. Tem que ser grande. Projeto de edifício aqui para Porto Alegre, há muitos, tá? E eu nunca atingi o índice 3. Agora, mesmo tendo disponibilidade. É que agora com a certificação sustentável, até tu consegue chegar, porque ele não está vinculado ao estoque, aí tem outras coisas, mas um terreno médio de uma edificação pequena, média, tu não atinge. Tem que ser o grande. Eu acho que isso é muito importante. Para isso, tu tem que pensar em verticalização, afastamentos e outorga onerosa. Sim. Né? Então, facilitar para que seja no índice 3. E tudo aquilo que precisa ser revisado. Tu vê que é um monte de coisa. É um monte de coisa. Né? Mas para isso tu vai ter o fim social da terra. Exato. Sim. E uma coisa que a gente tem hoje no... Desculpa, te interrompi, mas hoje a gente tem no plano diretor que as gravames de ZEIS, né? Ai, gente, para mim é uma coisa assim que não tem que acontecer mais, entendeu? Eu acho que a demanda habitacional prioritária, nessa questão da função social da propriedade, ela tem que ser vista como todo em qualquer cidade. Em qualquer lugar da cidade. Exato. Mas então, assim, eu acho que ver tudo esse caminho para chegar nisso aí, né, tem que revisar. Né? Então, segura o índice, mas tu revisa o resto. Sim. Tá? A questão, assim, desta relação público-privado precisa ser melhor resolvido. Né?
a prefeitura, o ente público, né, precisa olhar para as questões públicas e deixa o privado. Dá o envelope, ou seja, o que for, né, e regra o mínimo possível, né, regra o mínimo possível e deixa fazer a coisa andar dentro desse regramento básico, né, e deixa a cidade acontecer. Incentiva aquilo que tu precisa incentivar, queiras que aconteça na cidade, dá como incentivo, e ela vai acontecer. Né? Que legal. Então, assim, é desregulamentar. E, para mim, o que resume um bom plano diretor é fazer com que haja densidade suficiente para que toda a vida da cidade possa acontecer, para que possa haver comércio, serviço, educação, lazer, tudo, né? Tudo no mais próximo possível. E tu acha que tudo isso pode ser resolvido no próximo plano? Pode. Eu acho que pode, sim. A gente tem que, mais ou menos, tirar o nosso olhar do que já existe hoje e pensar efetivamente no que a gente quer para lá, né? Para daqui a 20 anos. Mas, assim, é tanta coisa que, assim, daqui a pouco... Será que a gente consegue botar tudo isso no plano e aí botar tudo meia boca ou vamos focar, sabe? É que, assim, ó, eu acho não, eu tenho convicção. Não dá para focar meia boca. Não dá. Ele tem que ser... E o plano diretor, se tu também visar só alguns pontos, tu vai errar nos outros. Sim. Exatamente. Ele tá tudo vinculado. Esse é o ponto que eu quero chegar. Ele tem que ser, a proposta tem que ser muito boa para atingir um objetivo. Qual é o objetivo que eu quero atingir? Quero urbanidade, ou seja, que a vida seja melhor vivida em todos os seus aspectos, no menor raio, falando distância, possível. Eu acho que esse é um norte, tá? Então vamos seguir por aí. Então começa ver o que é necessário. É isso que eu quero atingir. Então o que eu preciso para atingir isso aí, né? E eu volto de novo à questão do monitoramento. 2 anos. Os projetos propostos não funcionaram. Por quê? Analisa, bota no divã, não esperar 10 anos, bota no divã e corrige. Né? Isso é importante. É que é tudo muito dinâmico, né? Não tem... Exato, a cidade é muito dinâmica. A cidade contemporânea é um absurdo do que acontece. É tudo muito rápido. É muito rápido. Então, assim, tu tens que ter uma visão de longo prazo, que aí a questão de mobilidade precisa ser de longo prazo, né? As vias, etc. E questões de médio e curto prazo. Né? A edificação propriamente dito, ela precisa estar inserida nesse contexto de longo prazo, mas ela não deve ser objetivo de longo prazo. É de curto prazo. Né? Então, acho que tem que entender a cidade mais ou menos desta forma. Legal. Ai, Zago, assim, ó, que conversa maravilhosa. Eu poderia ficar aqui tranquilamente toda a tarde conversando. Você podia falar mal de alguém. Vamos falar de quem? Ai, gente, não, acho que... Mas a gente vai esperar depois aqui, quando fechar, que a gente fala. Tá. Mas assim, ó, nossa, eu queria te agradecer imensamente pela participação. Acho que foi uma conversa extremamente assim, agregadora, né? Acho que foi muito bom mesmo. Desde já deixando aberta aqui as portas para a gente conversar sobre qualquer outro tema, né? E estamos muito felizes de te ter aqui. A gente poderia ficar muitas horas conversando. Eu acho assim, ó, a gente tem uma boa relação. Eu acho que esse tipo de conversa a gente tem tido todos os dias, só hoje está sendo documentado. Outras pessoas vão ouvir aquilo que a gente costuma conversar. Né? Que bom a gente poder falar isso para todo mundo, né? Eu acho fantástico. Acho muito, muito interessante, muito legal. Essas conversas a gente tem tido também com outras pessoas, né? Mas com vocês especialmente. Ai, que coisa boa. Que bom. Então, obrigada. Uma coisa bem espontânea. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês, participar desse projeto que eu acho muito bacana, como no início eu disse. Eu acho que assim, os arquitetos precisam ocupar espaços, precisam mesmo ocupar espaços, nós precisamos valorizar aquilo que nós fazemos, nós projetamos e construímos cidades onde pessoas moram, mais do que habitação. Né? E isso aí é fundamental que a gente tenha essa noção e ocupe esse espaço. Eu acho que essa ideia de vocês, de fazer essas conversas e elas conversas ser de alguma forma alguém está interagindo, concordando ou não concordando, mas está despertando o interesse. O interesse e a discussão
para que ela se alastre também para outras pessoas. bom. Parabéns pela Obrigada, iniciativa. Muito obrigada E que mesmo. tenha cada vez mais sucesso. Desde já sinta-se convidado para uma próxima. Exatamente. Estarei sempre à disposição. E a gente vai ficando por aqui. Exatamente. A gente queria agradecer a vocês que estão aqui. Sintam-se à vontade para contribuir conosco para todas as outras ideias, né, para programas. A gente está sempre super aberto. Você nos encontra aqui quinzenalmente na Rádio Arquitetura, toda sexta-feira às 14 horas, plataformas Deezer e Spotify, Escala Humana ou Estúdio T-Talks. Até a próxima. Fica aí com a gente, porque o próximo programa vai estar imperdível. Beijo. Tchau, tchau.